No início da minha carreira em OutSystems, eu usava o Aggregate para tudo. Era só eu e o Aggregate. Porém, com o tempo, eu aprendi que em alguns casos, o melhor é usar o SQL para garantir uma melhor performance, uma melhor qualidade para o nosso software. Se você quer saber que casos são esses, continua ligado no vídeo. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade e eu sou um apaixonado por desenvolver aplicações web e mobile utilizando a plataforma OutSystems. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, onde tivemos a falar sobre SQL versus Aggregate, quando usar cada um dos dois componentes. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, recomendo que vejam, vai aparecer aqui no link. Também vou deixar na descrição desse vídeo para percorrermos o caminho completo e assim estar adquirindo mais conhecimento. Neste vídeo, vamos estar falando sobre o componente SQL e quais são as vantagens de se utilizar esse componente e onde é que ele deve ser utilizado. Começando pelas vantagens. Vantagem número 1. Você pode customizar à vontade o seu comando SQL, de acordo com a necessidade da sua aplicação. Vantagem número 2. Você consegue acessar funcionalidades específicas do seu gerenciador de base de dados, funções, storage procedures, entre outros. Vantagem número 3. Ele é ótimo para operações SQL em massa. Ou seja, alteração de grandes volumes de dados. Você pode estar utilizando a cláusula update ou delete para alterar vários registros de uma só vez. E a vantagem número 4, ele pode ser utilizado para auxiliar nos casos de testes, gerando novos registros, atualizando registros para que fiquem com o cenário ideal para o teste a ser realizado ou excluindo registros. Isso tudo a partir de dentro da plataforma OutSystems, de dentro do Service Studio. Esse ponto número 4 eu vou mostrar melhor para vocês quando eu tiver com o Service Studio aberto. E onde é que normalmente é utilizado o SQL quando estamos construindo as nossas aplicações em OutSystems? Em ecrãs de listagens complexas. Então vamos supor que eu quero listar todos os meus produtos e também na mesma linha qual foi a última venda, qual foi a data da última venda desse produto. Então, essa é uma busca na base de dados que tem uma certa complexidade. Então, nesses casos, normalmente se usa o SQL ao invés do Aggregate. Em operações em massas, como por exemplo, marcar todos os e-mails como lido, excluir todos os registros, alterar o valor de todos os produtos. Então, sempre que você vê uma operação que vai atingir vários registros de uma só vez, você deve cogitar usar o SQL para realizar essa operação. Quando você vai criar uma consulta em que envolve várias tabelas, mas no final você só vai usar poucos atributos. E por acaso também essa ação, essa busca não está a ser utilizada em um ecrã, logo ela não vai ser otimizada caso você utilize o Aggregate. Então nesses casos você deve também dar preferência ao SQL. Entre muitos outros casos que exigem uma customização maior do SQL, ou seja, não são aqueles casos triviais que vimos com o Aggregate. Então, nesses casos mais complexos, deverá ser utilizado o SQL. Então, agora, na prática, vamos para o Service Studio, onde eu vou passar por alguma dessas situações que acabamos de falar. Vamos para a mão na massa? Já estou aqui com o Service Studio aberto, onde eu criei duas novas tabelas, a compra e item de compra, que vai estar nos auxiliando aqui a criar nossos cenários de teste e também para que eu mostre a vocês um caso de uma query mais complexa e também uma ação, uma operação em massa que vamos estar utilizando o SQL para realizar essa operação. Então, começando aqui pelos casos de teste, como é que o SQL pode nos ajudar nos casos de teste? Bom, quando queremos alterar algum dado ou excluir dados para simular novos casos de testes, como por exemplo, eu inseri novos registros na minha base de dados, mas esses registros não ficaram bem. Eu quero excluir, limpar esses registros para depois voltar a inserir novos com a melhor qualidade nos dados. Então eu posso executar o comando delete de dentro do Service Studio apenas utilizando o comando de teste do meu SQL. Então eu vou abrir aqui o meu comando SQL e aqui eu tenho duas cláusulas delete. Então, eu vou fazer o delete na tabela de item de compra e na tabela compra. Porém, se eu fizer simplesmente aqui o teste, ele vai confirmar para mim que a minha query está ok, está funcionando, mas ele não vai executar propriamente esse comando na base de dados. Então, se eu quiser que, mesmo sendo um clique aqui no botão de teste,
e eu quero que ele execute esse comando na base de dados, eu tenho que adicionar aqui um commit, certo? Então, adicionando esse commit, ele vai executar de verdade esse comando na base de dados e vai excluir os registros que eu estou aqui pedindo para que ele exclua. Por isso, temos que ter algum cuidado nesse comando, mas ele é muito útil quando usamos da forma correta e para casos de teste. Uma coisa, pessoal, que eu descobri agora há pouco mesmo, esse comando commit no final da query já não funciona assim dessa forma. O OutSystems está adicionando um bloqueio para evitar esse tipo de commit aqui direto no SQL. Mas ainda assim existe uma forma de fazermos isso, que é através do comando execute e temos que adicionar aqui em palavras separadas o commit, concatenados essa string. Então vou aqui, antes de eu só realizar esse teste, deixa eu ir aqui olhar na minha base de dados, ver se eu tenho aqui algum registro para essa tabela. Não tenho nenhum, então não vou conseguir comprovar isso aqui para vocês agora. Eu vou primeiro então pular para o comando insert, eu vou aproveitar, copiar aqui esse comando commit, né, que adicionamos aqui no final, e vou então para o meu comando insert, certo? Eu preparei da mesma forma, aqui um comando insert, ele vai, se eu clicar aqui em teste, ele vai validar apenas se o meu comando está escrito da forma correta, mas se eu adicionar aqui o commit no final, ele vai inserir de verdade esse registro na base de dados. Então eu vou clicar aqui em teste. Calma lá, pessoal, não se assuste com esse erro, é normal. Quando estamos executando o commit para inserirmos, utilizando o botão de teste, é normal que apareça um erro, mas podemos validar se ele inseriu ou não aqui, olhando para a nossa tabela. Vamos lá então em pushes, vamos lá olhar, e já apareceu aqui o meu registro, que acabamos de adicionar aqui de dentro mesmo do Service Studio, então não precisei publicar uma versão com aquela lógica de inserir ou ir no formulário e adicionar um novo. Por quê? Porque eu estou preparando aqui dados para teste, então é bem mais fácil para mim preparar esses dados só aqui utilizando o comando SQL. Então aqui, por exemplo, posso inserir aqui mais alguns. Vou inserir aqui mais alguns registros. Vou só mudar aqui o código para identificarmos. Vou remover esse meu primeiro, porque já lá tem um com esse código. E vou executar o meu teste novamente com a inclusão da minha cláusula commit. Então, ok, fechar. Vou verificar de novo a minha tabela. E está aqui os registros que criamos para teste, certo? Com o auxílio do SQL e utilizando o teste com o comando commit no final. Tá bem, pessoal? Então, bora lá então testar o nosso delete. Agora sim, eu tenho lá já registros. Então, vamos supor que esses registros não ficaram bem na base de dados, certo? E eu quero excluí-lo. Quero agora a minha base de dados limpa para que eu comece a fazer novamente os testes. Então, eu posso fazer isso da mesma forma, criando um comando delete do SQL e no final colocando aqui o meu comando commit. Então eu vou aqui clicar em teste. Já sabem que é normal aparecer esse erro. O que vamos verificar é depois na tabela se ainda existe lá algum registro. Não há mais registro, ou seja, todos foram excluídos. Então funcionou bem o nosso caso de teste. Então já mostrei aqui como é o delete e o insert, utilizando o commit e o teste do SQL. Falta aqui então o update, que também pode ser feito da mesma forma. Tem aqui um comando update. Falta só escrever aqui o meu execute commit separado. Isso aqui é estamos a dar um ninja aqui no OutSystems. Certo? E o que é que eu quero fazer com esse meu update? Eu quero setar o estoque do produto, que tem o ID 1 como 100. Quero fazer isso para simular um caso de teste, onde eu precisava que o estoque daquele produto fosse 100.
Então, para eu não acessar a tela e também estar encontrando esse produto, eu posso fazer esse update aqui quantas vezes eu quiser, preparando esse comando e clicando aqui em teste. Então deixa eu só ir lá ver, antes de eu executar, qual é o meu produto de ID 1 e ver se realmente ele vai alterar esse valor. Então eu tenho aqui o meu produto com ID 1, é a televisão, e o estoque da televisão está como 0. Vou alterar com o meu comando update. Vou clicar aqui em teste, nosso erro normal. E vou então olhar para a tabela de produto e ele já alterou aqui para mim. Pronto. Então tenho meus casos de teste criado sem precisar ir no ecrã ou simular. Esses são casos mais simples, mas por exemplo, se for alterar um estado de uma tabela que requer um fluxo maior, utilizadores com permissões específicas, esse comando aqui de dentro do Service Studio ajuda bastante. Eu ainda não percebi porque o OutSystems está querendo remover esse comando que antes funcionava apenas ao adicionarmos esse commit no final, e agora temos que dar um ninja utilizando esse comando execute e com essa concatenação, mas ainda funciona. Espero que aproveitem bem enquanto ainda funciona. Depois, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês era um caso que eu já preparei aqui também no meu ecrã, produto list complex, onde eu tenho aqui uma query, né? Eu tenho uma preparation e tenho aqui uma busca na base de dados que é um pouco mais complexa do que a nossa listagem aqui de produto mais comum, né? Que utilizamos o aggregate e todo aquele mecanismo automático da OutSystems. Essa minha lista de produto, ela tem aqui uma coluna que é última compra desse produto. Um produto, ele vai ter várias compras, mas aqui só queremos retornar um registro, certo? Que é a última compra desse produto. Então, como é que eu fiz essa query? Eu utilizei aqui uma estrutura, certo? Como output. Deixa eu diminuir aqui um pouco. E a minha estrutura só tem dois atributos. Tem o nome do produto e uma data, que é a data da última compra desse produto. E para construir a minha query, o que é que eu fiz? Eu utilizei uma subquery, como sendo uma coluna, certo? Isso, através do SQL, é possível. Já através do aggregate seria um pouco mais difícil de se fazer essa operação. Então aqui eu estou fazendo o select no produto e estou fazendo uma subquery para ir buscar apenas um registro de compra desse produto, onde eu digo aqui que eu quero a compra, o item de compra tem que ser igual ao produto que eu estou indo buscar, e estou ordenando como o created on, né, que vai ser a data dessa compra, como decrescente. Então eu quero o top 1 decrescente desses meus itens de compra, certo? Para aquele produto específico. Vou só clicar aqui no teste. Então, ele está me retornando aqui várias datas nulas, certo? Porque ainda não tem uma compra ainda efetuada para esses produtos. Então, eu vou mostrar no ecrã, vou criar uma nova compra para o produto televisão e vamos lá dar uma olhada nesse ecrã de lista complexa de produtos com essa subquery. Então, deixa eu acessar aqui, posso abrir aqui no navegador. Então, já tenho aqui a minha lista complexa de produto, televisão. Última data de compra, nunca foi comprada. Então, vou criar aqui uma nova compra e vou incluir a televisão, para depois validarmos aqui que está a ser exibido corretamente na nossa lista complexa. Então, o código da minha compra, 908. Modo de pagamento, dinheiro. Utilizador vai ser o James. E quando foi criada essa compra? Foi agora mesmo. Foi hoje. Vou salvar. Tenho aqui uma nova compra. Vou adicionar um item a essa compra. Vou adicionar aqui a televisão. Comprei uma televisão. Salvar. Pronto. Então aqui já tenho uma compra, certo? E com um item televisão. Posso ver agora na minha lista complexa que deve aparecer então que para a televisão a minha última compra foi hoje, certo? Dia 26, às 4h53. Certo, pessoal? Então,
para uns casos onde temos uma complexidade maior na query, vamos utilizar subqueries, vamos utilizar tabelas temporárias. Então, é uma infinidade de comandos SQLs que podemos utilizar. O OutSystems não tem limitação com relação a isso. Uau! Então, tem aqui mais um caso, pessoal, que eu gostava de mostrar para vocês, que é o caso, então, das operações em massa. Então, eu tenho aqui a minha compra, que eu acabei de criar, certo? E tenho aqui os itens da minha compra. Eu vou adicionar aqui mais alguns itens, como uma cafeteira, também comprei hoje, para dar aquela energia. Comprei aqui também mais 2 computadores, que é para programar ainda mais. E já tem aqui uma lista de vários itens que comprei, certo? E tem aqui uma ação que está a dizer deletar todos. Então eu quero esvaziar o meu carrinho de compra, vamos dizer assim. Então eu quero deletar todos os itens dessa compra. Então lembra-se que eu falei alguns minutos atrás sobre sempre que falamos excluir todos, alterar todos daquela compra, excluir todos daquele determinado objeto. Então, sempre que falamos em operações em massa, devemos pensar, opa, talvez eu deva aqui utilizar o SQL ao invés do aggregate. Temos então o nosso ecrã, compra detail, purchase detail. Não sei muito bem pronunciar isso, mas bora lá. Eu vou chamar sempre de compra e vocês entendam que isso aqui é compra em inglês. Então, vamos lá. Então, temos aqui a nossa ação, delete all, certo? Que eu já preparei antes. E dentro desse delete all, temos aqui um comando SQL, que vai fazer o quê? Vai fazer o delete de todos os itens das compras, de todos os itens desta compra em específica. Por isso, tenho aqui um parâmetro de entrada, que é justamente o compra ID, e que estamos aqui por como no filtro where, ou seja, queremos deletar todos os itens desta compra, certo? Então, eu posso clicar aqui no teste, que é só para validar, não tenho aqui o comando execute, nem precisa quando vamos utilizar no ecrã, não confundam isso, não precisa ser utilizado aqui o commit, né, quando estamos a utilizar essa query em ações, que vai ser mesmo utilizadas nos ecrãs. E é dessa forma que vai funcionar então o meu comando deletar todos. Depois eu só vou fazer um refresh, certo? E exibir um feedback message. Vamos lá experimentar então. Então, se eu clicar aqui em deletar todos, todos os itens da compra foram excluídos com sucesso, certo? Então, foi um comando muito simples, um comando muito rápido na base de dados. Isso para 3 registros. Agora, vocês podem imaginar em um outro cenário onde tivéssemos, vou dar aqui um exemplo talvez muito grande, mas onde tivéssemos 5.000 registros para serem excluídos. Ainda continuaria sendo uma linha de comando SQL executado na base de dados, seria muito rápido. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no botão de gostei e vamos continuar com esses estudos. Um abraço e até logo!